Daniel, a gente já fez muitos papos sobre o Brasil. Eu queria começar com a pergunta que me deixou mais angustiado no último episódio do Market Makers, que foi sobre o risco do real acabar. E quando a gente fala do real acabar, não seria literalmente a moeda deixar de existir, mas quando o real foi criado em 1994, ele resolveu uma série de problemas que o Brasil passava naquela época. E desde então, todo esse processo, a gente termina 2024 como sendo uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. E muito se falou do exemplo da Turquia, né, onde a lira turca desvalorizou 95%. Então ela existe, mas o poder de compra dela, né, diminuiu drasticamente e afeta a população como um todo. Nós, brasileiros, corremos o risco de ver um efeito como os turcos viram com a lira, e a gente vê com o real e a moeda praticamente perder a sua razão de existir, a sua capacidade de poder de troca? Eu acho assim que risco sempre existe, tá certo? Mas eu acho que a probabilidade é probabilidade bem baixa, assim, tipo, meio um risco de cauda, de todas as pessoas, digamos, envolvidas na política econômica simplesmente ignorarem totalmente a evolução dos fundamentos e seguirem como se nada tivesse acontecido, sem nenhum tipo de correção de rota, e a sociedade assistir, digamos, de maneira muito pacata tudo isso acontecer, sem também, digamos, retirar apoio político e a gente segue nessa, digamos, marcha da insensatez aí até o final, explodindo tudo. Então, me parece uma combinação de muitos fatores cuja probabilidade é remota. Mas não quer dizer que ela é zero. E também não quer dizer que se a probabilidade sair, digamos, de 1% para 2%, não tem efeitos muito significativos sobre o valor da moeda, sobre o valor dos ativos, sobre, enfim, as condições econômicas de fato. Né? A gente está vendo aqui uma explosão espetacular dos mercados brasileiros. Né? Não é só o câmbio. Né? O câmbio é o que todo mundo consegue enxergar, que está na tela de todo mundo. Os políticos reagem ao câmbio. Mas o que aconteceu com a taxa de juros futura, por exemplo, é um negócio assim tão espetacular quanto ou mais, com repercussões sobre todos os ativos, sobre a vida econômica em geral. As empresas tomam dinheiro a essa taxa de juros para poder investir, para usar de capital de giro. Né? A economia, como um todo, é bastante afetada por uma taxa de juros que sai, digamos, a expectativa de CI para uma 9% de juros terminal, para algo perto de 15%. É um negócio assim espetacularmente desastroso. Ah, mas, enfim, voltando ao principal ponto, o risco da moeda desaparecer, né, de você se ver numa trajetória de hiperinflação de novo, eu acho que é um risco que existe, mas eu acho que é um risco baixo. Eu acho que a sociedade acorda um pouco antes disso acontecer e a gente tem algum tipo de correção de rota, como foi um governo Dilma. Né? O governo Dilma estava exatamente nessa mesma trajetória que a gente tem hoje. Né? Um fiscal que tinha saído lá, ainda pior, porque lá tinha saído de um superávit primário da casa de 3% para um déficit da casa de 1% primário. Né? Aqui a gente saiu de um superávit primário de 1,2 para um déficit de 2,5. Né? É uma perda de 3,5%, lá era uma perda um pouco maior. Só que aqui já é o estágio inicial de uma dívida muito maior, né? A questão do superávit primário estrutural negativo. Né? Quer dizer, então, déficit primário estrutural. A gente precisa fazer muitas medidas para evitar que a gente tenha déficit no futuro, e por enquanto a gente só está preocupado de fato em gastar e cortar mais imposto para as pessoas. Então, enfim, a gente está numa trajetória bem complicada, não tem qualquer sinalização de reversão significativa adiante. Então, a ideia de você ter, né, uma melhora do humor, ou que o ajuste fiscal vai ser mais crível nos próximos meses, isso é uma coisa difícil de acreditar. Mas ainda assim, até a gente ter de fato uma piora significativa, eu acho que ainda tem um tempo para isso acontecer. Eu acho que não é imediato, entende? Quando você diz uma piora significativa, então as coisas podem piorar, ou talvez tenha que piorar ainda mais para ligar esse sinal de alerta do governo. Acho que sim. Enfim, sempre dentro do contexto da sua pergunta, né, sendo real acabar, ou de a gente entrar num processo
inflacionário tal qual a gente viu nos anos 80, no Brasil até o começo dos anos 90, né? Aquele tipo de espiral inflacionária, digamos, você chega naquilo quando você tem a múltipla falência de órgãos do tecido econômico fiscal, né? Então, digamos que a gente está observando agora os primeiros sintomas. O paciente está com febre alta, renitente, ela não baixa com esses mini remédios, esses mini pacotes fiscais, não são suficientes para baixar a temperatura do paciente. Sinal de que alguma coisa grave está acontecendo no corpo, só que, digamos, o processo de hiperinflação é um processo de falência múltipla de órgãos, tá? Então, a gente chegar lá ainda vai um bocado de tempo, né? Não significa que necessariamente a gente vai melhorar antes de ir, e não significa nem que a gente tenha que a gente vai melhorar com ações do próprio governo. Eu acho que talvez o alerta tenha que ficar ainda mais intenso para a gente passar, de fato, a contemplar um compromisso maior com responsabilidade fiscal. De fato, não existe. Tá? Eu digo até um pouco mais, né? A gente está muito focado na questão econômica, ou, digamos, a questão fiscal aqui, que tem impactado os mercados de maneira muito significativa. Mas a gente chega no final de 2024, né? A gente olha o começo de 2025 com um certo sentimento de resignação sobre todos os poderes, né, do Brasil e sobre, digamos, a nossa capacidade de existir enquanto uma sociedade organizada. A impressão que dá para um observador atento é que todos os poderes brasileiros têm problemas seríssimos, todos estão muito mais preocupados em satisfazer as suas próprias necessidades individuais, saqueando o Estado brasileiro em benefício próprio. Né? Você vê o judiciário, você vê, por exemplo, matérias do jornal de hoje, sei lá, a gratificação de Natal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. É um negócio escandaloso. A presidente do tribunal, no jornal de hoje, recebeu 2 milhões de reais de salários ao longo do ano de 2024. É um negócio assim tão assustador, e quem determina o quanto eles vão receber são eles próprios, sem qualquer tipo de amarra ou de algum poder moderador que no fundo, dê certo sentido para essas coisas do ponto de vista moral e cívico. Né? É um assinte que um juiz receba 2 milhões de reais de salário. E assim é em todos os poderes. Você vê na questão das emendas, né? Você quer a emenda PIX, você quer a emenda não sei o quê. No fundo é assim, a sociedade brasileira é uma colcha de retalhos em que todo mundo só consegue olhar para o seu interesse individual, e isso contamina a capacidade do país de crescer, contamina a capacidade do país de investir, porque as regras elas são sempre, digamos, de ocasião. Uma regra que vale num contexto, ela não vale no outro. As leis são sistematicamente desrespeitadas em todos os ambientes. Você tem um Supremo Federal que legisla e que carrega inquéritos ad infinitum. Enfim, é um certo sentimento de que talvez... e a moeda, no fundo, ela não é senão, digamos, o sinônimo da sociedade. Ela reflete os valores da sociedade. E quando a gente vê a moeda perdendo valor, no fundo é a sociedade perdendo valor. Né? A gente tem a falta de capacidade de confiar nas pessoas e nas instituições. E isso diz muito sobre nós mesmos, né? Sobre todo mundo querendo, no fundo, abocanhar um benefício privado com um custo público. É o que o Marcos Lisboa sempre falava da meia entrada. Mas a gente está levando isso ao paroxismo, a gente está levando isso ao extremo exponencial, e eu acho que o tecido está se esgarçando. Né? Ao mesmo tempo, o cidadão lá que paga impostos, que trabalha, passa a sua vida inteira no transporte coletivo horrível, não tem uma saúde adequada, os filhos vão para uma escola ruim, enfim, assiste tudo isso que o Brasil está passando
meio incrédulo. E acho que a falta de esperança é o que vai se abatendo sobre toda a sociedade. Né? No mercado, a gente tende a olhar o que afeta os preços dos ativos, o que afeta, digamos, o dólar, o preço das ações, a taxa de juros, ou o que seja. Mas digo assim, que está num certo desarranjo da sociedade. E ela está refletida em todos esses preços de ativos. E, no fundo, diz respeito a qual é a capacidade da economia de crescer de maneira organizada, de que o mercado reflita os preços relativos e as pessoas consigam, e empresas consigam investir naquelas atividades que têm o maior retorno, não só para si própria, mas para a economia, e beneficiar todos, né? Então, acho que tem uma certa descrença generalizada, não só do executivo, mas também do legislativo e talvez especialmente do judiciário, de que o país está muito mal parado. E não vê nenhuma liderança, uma falta de liderança incrível, alguém que de fato consiga olhar no olho das pessoas com credibilidade e falar: se tudo está errado, a gente precisa de um choque de arrumação meio drástico, né? E por isso que é tão fascinante ver o que está acontecendo com a Argentina agora. É um negócio assim tão espetacular, né? Que ninguém, assim, todo mundo zombava do Milei, como se ele fosse simplesmente só um lunático, né? Um extremista que falava um monte de besteira que ia ter um fim espetacular em semanas. E acontece que o cara talvez teve um primeiro ano de governo mais brilhante de todos os governos da América Latina. Assim, lógico que tem, né, um contexto, né, herdado, assim, devastador, mas o que se conseguiu fazer lá é um negócio incrível. Isso não deixa de ser uma mensagem de, digamos, otimismo sobre o Brasil. Nada é tão ruim que não pode ter algum tipo de melhora no futuro. No Brasil também sempre tem aquela lógica, né? Nada é tão ruim que não pode piorar, mas no fundo os nossos problemas, eles são meio criados por nós mesmos, né? Se tiver liderança, se houver liderança, com alguém com a capacidade de entender os problemas de verdade na sua natureza mais fundamental e agir para resolver, né, como foi o governo Temer, o Brasil pode dar um salto incrível. Mas, por enquanto, a gente continua batendo a cabeça na parede e insistindo nos mesmos erros do passado, né? A gente sabe que não vai dar certo. Enquanto você falava, o bom de fazer esse episódio remoto é que a gente usa o nosso querido Google aqui para ir relembrando alguns episódios que a gente já fez para ajudar naquelas sinapses. E em abril do ano passado, ou ainda 2024, né? Mas pensando quem está ouvindo 25, né? Teve um episódio nosso que repercutiu até no pipeline lá do Valor, porque foi uma frase que o Daniel Goldberg falou sobre o risco institucional / judiciário que estava aumentando no Brasil. Até a aspa era: as leis no Brasil melhoraram muito, mas os juízes pioraram bastante. E ele levantava essa bandeira do risco que vai em outras esferas que vão além do fiscal, vão além do Haddad, vão além de tudo que o mercado hoje coloca como o grande problema. Mas parece um pouco aquela... fazer uma analogia ao Game of Thrones, né? Parece que são os dois reinos ali brigando, mas na verdade tá vindo um exército de White Walker, né? Que é todo esse problema estrutural gigantesco do Brasil que, cara, pode ser 10 Haddades ali que não vai resolver, né? Inclusive a coluna que o William Vac escreveu no Estadão recentemente, acho que foi no próprio dia 25 de dezembro, traz um pouco desse problema, esse emaranhado de problema que é muito difícil de resolver. E até queria ouvir sua opinião, Daniel, porque você trouxe tanto isso. Isso é uma coisa muito mais complexa de resolver, né? Porque é algo quase que não é nem made in Brazil, tá na nossa essência, né? Ele foi sempre assim, né? Então, bem na minha vez vai mudar essa mamata, Como se resolve isso? Como dar um Ctrl-Alt-Del e resolve isso? Porque até o próprio exemplo da Argentina, a gente fez um episódio de Argentina aqui, onde os convidados falaram, né? A grande diferença da Argentina para o Brasil, dentre várias coisas, mas lá o presidente é presidente de fato, ele consegue, de certa forma, mandar e ter um poder ali. Aqui, como o Marcos Mendes já
falou muito aqui no Market Makers, a gente vive um presidencialismo de coalizão que a cada ano vem se deteriorando, o poder do presidente vem sendo diluído, né? Então ele fica muito mais numa posição, a cada mandato, mais refém do Congresso do que propriamente o contrário. Enfim, como é que a gente pode enxergar uma luz nesse túnel? São vários pontos interessantes aqui, né? No fundo, o Brasil precisa do que a gente chama de uma meta-reforma, né? Que é uma reforma que amplia a nossa capacidade de fazer reformas no país para o melhor, né? E isso tem a ver com todo o aspecto institucional, de você dar a responsabilidade. A maneira como o governo brasileiro está organizado, esse governo de coalizão, em que você tem uma maioria sempre capenga, composta por, sei lá, 18 partidos, né? E que você tem que ceder espaços muito grandes do governo para conseguir ter uma maioria, obviamente, ela atrapalha muito, né? Só que ela, enfim, ela não evita que você consiga avançar se você tem uma liderança. O governo Temer, ele herdou basicamente o mesmo arranjo institucional que havia no governo Bolsonaro, tá certo? Ou mesmo no Lula 3. E não obstante, com capacidade de liderança, negociação, conseguiu avançar uma série de reformas. Então, no fundo, a gente está vivendo um pouco de uma crise que é, sim, institucional nesse sentido, que a nossa capacidade de governar, ela está, né, do executivo governar, ela está, digamos, enfraquecida por uma série de acontecimentos ao longo do tempo, mas ela não é zero, né? Mas depende de liderança, mas liderança para fazer o quê? Né? Não é só uma questão de para o que você precisa liderar, né? Qual é o seu objetivo? Né? Para onde você quer levar? Você precisa de duas coisas, você precisa do entendimento de qual é o principal problema, ou quais são os principais problemas, e uma capacidade de liderança para negociar com os outros atores uma solução, né? Que ainda não definitiva, mas que, enfim, resolva boa parte do problema, né? E eu acho que, como a gente vinha falando, boa parte do problema, digamos, institucional que eu estava comentando, do judiciário, do legislativo, executivo, no fundo, o orçamento, ele é, digamos, o ponto fulcral, né? Um ponto central nessa discussão, porque tudo bate no orçamento, porque no fundo está todo mundo tentando extrair um pedaço do orçamento para si próprio, né? Então, o fiscal, no fundo, é o resultado de todas essas inconsistências de interesses, eles acabam batendo no fiscal. E a nossa incapacidade de ter disciplina fiscal, no fundo, reflete a nossa incapacidade de chegar a um entendimento sobre quais são as prioridades do país para ele dar certo ao longo do tempo. Porque ninguém, de fato, está preocupado com o país, as pessoas estão preocupadas com si próprio. E o que é bom para si próprio, quase que necessariamente é ruim para o país. Porque está extraindo o valor da sociedade em benefício próprio. Então, ninguém está, de fato, interessado em que o país tenha viabilidade ao longo do tempo. É como se fosse um bando de sanguessuga. Só que chega uma hora que você suga o animal até o final. E daí você morre junto com ele, né? Então, a questão da gente avançar está um pouco no convencimento das partes envolvidas. Olha, a gente vai matar o animal, né? Vamos tentar, pelo menos, fazer com que ele consiga sobreviver, cresça, que daí todo mundo ganha de alguma maneira, mas diferente dessa maneira. Então, você precisa de liderança, você precisa do entendimento de todas as partes envolvidas, o que é muito difícil de coordenar, né? Porque quase que necessariamente, para você vai acabar com uma mamata de muita gente, todo mundo vai se opor, pessoas que têm poder político muito grande. Então, é muito difícil você resolver o fiscal e resolver com essa existência tão grande desses conflitos, né? De interesses, e no fundo, que a gente chama de instituições extrativas, né? Você está tentando extrair da sociedade algum benefício para você próprio. Mas, de novo, não é. Eu acho que a gente precisa de reformas que melhorem a nossa capacidade de governar e de fazer reformas. Mas para isso você precisa de uma liderança. A gente está numa situação em que a gente tem muito pouca liderança. E daí, com esses conflitos, né, digamos, distributivos, eles vão se exacerbando e parece que tudo resolve no judiciário,
né? As partes entram, você vê, é o cotidiano, o Congresso ia até o STF para tentar modular uma questão que eles próprios não chegaram a acordo. Tem o Executivo também vai ao Judiciário para tentar resolver problemas que, no fundo, são de natureza fiscal ou da relação com o Legislativo. No fundo, a gente está numa encrenca meio permanente. É difícil visualizar uma saída, de fato, organizada. Mas não significa que ela não existe. O governo Temer é a prova de que, mesmo nesse arranjo, a gente pode avançar. E aí um ponto sobre o orçamento e sobre a distribuição, sobre a organização do Estado, né? A gente nunca chegou a ter, de fato, um orçamento organizado como é o orçamento, por exemplo, americano, como é o orçamento inglês, né? Em que você, aqui está, digamos, o projeto de gastos que o governo quer ter ao longo do ano, aqui está o volume de impostos que a gente precisa para executar esse gasto, e daí tudo isso é negociado no Congresso e cabe ao Executivo simplesmente executar o que foi negociado no Congresso. Tá certo? No brasileiro não é assim. O orçamento não vale nada, ele vale uma nota de R$3, porque ninguém acredita que ele vai ser executado. Ele foi ficando mais engessado por conta disso, porque ninguém acredita que vai ser, de fato, executado da maneira como ele foi acordado. E, no fundo, é uma peça meio de ficção em que o Executivo não executa, o Legislativo não legisla, e a gente tem muito pouca concordância sobre o orçamento, ele vale muito pouco, né? E pior, o Congresso não tem nenhuma responsabilidade sobre o que sai dali. A responsabilidade fica inteira com o Executivo. Então você vota um bocado de coisa que, no fundo, se dá errado, é o Executivo quem paga a conta, a sociedade paga a conta, mas quem leva a culpa é o Executivo. O que a gente precisaria mudar nesse sentido é, de fato, ok, Legislativo, você quer ter a prerrogativa de aprovar o orçamento como é feito em todos os países organizados do mundo. O Legislativo, você negocia, em geral tem uma proposta do Executivo, o Legislativo negocia, aprova um orçamento que vai ser executado pelo governo. Mas também, se aquilo der errado, que o Congresso também, o Legislativo, sofra das consequências de ter aprovado uma coisa que não faz nenhum sentido. Hoje não é assim. A gente tem déficits renitentes porque ninguém, no fundo, tem a responsabilidade sobre nada, né? Então, acho assim, se a gente fosse num sentido de caminhar para um governo que tivesse um primeiro-ministro e que, eventualmente, a falência de uma capacidade de articulação levasse ao fim do governo e uma nova eleição, colocaria muito mais responsabilidade sobre o Legislativo, né? Eu acho que fortaleceria, no fundo, a nossa capacidade de organizar, né? Em que a responsabilidade ela cai quase que instantânea sobre as pessoas que votaram, né? Você teria um governo mais homogêneo e com base em algum tipo de proposta, alguma agenda que tenha convencimento, que tenha maioria quase que, né, por construção, né? Mas, de novo, para a gente chegar lá, vai demorar muito e muita coisa precisa ser feita para a gente chegar na compreensão de que a gente precisa mudar de maneira muito significativa. E o fiscal, de novo, é quem sempre paga a conta, e por isso que a gente vê aqui a gente aumentando dívida o tempo inteiro, déficit, etc., nessa trajetória meio ruim.